O segredo chocante de uma mansão abandonada. Imagine o cenário: um casarão imponente, marcado pelo tempo, com suas paredes externas envoltas por plantas densas e o suave sussurro das folhas secas que o vento arrastava pelo chão. A mansão, abandonada há décadas, parecia exalar um tipo de mistério, uma energia que capturava a atenção de Fábio desde o instante em que seus olhos encontraram aquele edifício solitário. No entanto, ele não imaginava que aquele lugar, com sua grandiosidade deteriorada, seria o ponto de partida para uma jornada que mudaria sua vida de uma forma que ele nunca poderia prever. Sejam bem-vindos ao canal Ecos do Caminho. Se você ama histórias emocionantes, cheias de mistério e surpresas, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada. Hoje, vamos mergulhar em uma história real, com reviravoltas que vão mexer com suas emoções. Mas antes de continuar, já deixe seu like, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários o que você acha que está por trás dessa mansão. Será que Fábio vai conseguir entender o que está acontecendo? Vamos descobrir juntos. Fábio parou diante da entrada da mansão, observando as portas de madeira maciça, envelhecidas pela ação do tempo. Elas pareciam quase esperar por ele, como se o convidassem a adentrar o que restava daquela antiga morada. Ele passou a mão pelo que restava da parede de pedra, sua textura áspera, ainda sentindo as marcas dos anos de abandono. A casa emanava uma sensação de solidão e, ao mesmo tempo, um tipo de convidativa melancolia. Era como se o casarão tivesse algo a dizer, algo que ele precisava descobrir. O som do vento batendo nas janelas quebradas e o ranger das tábuas de madeira sob seus pés criavam uma sinfonia de abandono que parecia ecoar por todo o lugar. Fábio, porém, não se deixou intimidar. Ao contrário, ele estava determinado. Havia algo sobre essa mansão que o fascinava de forma inexplicável, como se o destino o tivesse trazido até ali. Ele sabia que, ao restaurá-la, não apenas daria nova vida a um pedaço da história, mas também começaria uma nova fase em sua própria vida. Com uma chave antiga em mãos, ele girou a fechadura e empurrou a porta com um pouco de esforço. O som de metal rangendo preenchia o ar, e a entrada se abriu lentamente, revelando um corredor sombrio. Fábio entrou, iluminando o ambiente com a lanterna que trazia na mão. O cheiro de mofo e madeira envelhecida invadiu suas narinas, mas ele não se importou. Cada passo que dava parecia revelar mais sobre o lugar, mais sobre o que a mansão poderia esconder. Ao avançar, a luz da lanterna iluminava quadros antigos, cobertos de poeira, e móveis empilhados que pareciam ter sido abandonados às pressas. Cada item na casa tinha uma história. Fábio sentia isso, como se as paredes sussurrassem memórias de tempos passados. Sua mente vagava, tentando entender o que poderia ter levado os antigos moradores a deixarem o lugar para trás. A casa parecia ter parado no tempo, como uma cápsula de memória, esperando ser redescoberta. Mas logo, um som diferente captou sua atenção. Algo suave, quase imperceptível, mas ainda assim inconfundível. O som de um choro. Fábio parou, seu corpo tenso. Olhou em volta, tentando identificar a origem do som. Ele não estava sozinho. Lentamente, seguiu o som, cada vez mais forte, até chegar a uma porta no fundo do corredor. A porta estava entreaberta e o choro parecia vir de dentro. Fábio hesitou por um momento, mas sua curiosidade o impulsionou. Ele empurrou a porta suavemente e o que viu dentro fez seu coração disparar. No centro da sala, uma menina pequena estava sentada no chão. Ela tinha os olhos arregalados de medo e nas suas mãos ela segurava com desespero um bebê envolto em um cobertor sujo. O choro vinha do bebê, que parecia estar com frio e fome. A menina, ao perceber a presença de Fábio, imediatamente se levantou, protegendo o bebê com seu corpo. Seus olhos estavam cheios de terror, como se estivesse fugindo de algo ou alguém. "Por favor, não me machuque",
ela disse com uma voz tremida, suas palavras carregadas de um medo profundo. Fábio, surpreso e sem saber como reagir, abaixou a lanterna para não assustá-la ainda mais. Eu não vou te machucar, ele disse com calma, tentando transmitir segurança. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui sozinhos? A menina olhou para ele com desconfiança, mas não disse nada imediatamente. Ela parecia tão assustada que qualquer movimento repentino poderia fazê-la recuar. Fábio deu um passo à frente, mas parou quando ela se encolheu um pouco mais, como se quisesse fugir. Eu só quero ajudar, ele falou suavemente, tentando acalmá-la. A menina olhou para o bebê, que agora estava quieto, como se também tivesse sentido o perigo e o medo no ar. Finalmente, com uma voz baixa e hesitante, a menina respondeu: Meu nome é Milena. O bebê, ele precisa de ajuda, mas não posso sair daqui, não posso deixar que nos encontrem. Fábio franziu a testa, mais confuso do que nunca. Quem está te perseguindo? Ele perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Milena parecia hesitar, como se as palavras fossem difíceis demais de pronunciar. Ela olhou para as portas e janelas com um olhar temeroso, como se estivesse esperando que alguém entrasse a qualquer momento. Eu não sei se posso confiar em você, ela disse finalmente, a voz trêmula. Mas, por favor, ajude-me. Eles vão voltar. Fábio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia quem eles eram, mas o medo nos olhos de Milena era palpável, e ele sabia que ela não estava mentindo. Algo estava errado ali, algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. O que quer que estivesse acontecendo naquela mansão, ele se encontrava no centro de algo muito maior do que ele jamais pensaria ser possível. O silêncio que se seguiu ao pedido de ajuda de Milena era quase ensurdecedor. Fábio sentiu uma onda de empatia e uma crescente sensação de urgência. Ele sabia que algo estava muito errado ali. A expressão de medo nos olhos da menina era inconfundível, mas havia mais do que isso. Havia desespero. Algo ou alguém a fazia temer pela própria vida e pela do bebê nos seus braços. A ideia de que uma criança e um bebê poderiam estar sozinhos em um lugar tão isolado e perigoso não saía da sua cabeça. Milena, com os olhos fixos nele, começou a dar passos cautelosos para trás, ainda com o bebê nos braços. Fábio fez um movimento para se aproximar, mas parou quando ela estendeu a mão, quase como se tentasse estabelecer uma barreira invisível entre eles. Eu não posso sair daqui, ela disse com uma voz quase inaudível, como se temesse que até o som da sua própria voz pudesse atrair atenção indesejada. Eles vão me pegar de volta se eu sair. Quem vai te pegar, Milena? Fábio perguntou, sua voz carregada de preocupação. Você não está mais sozinha. Eu vou ajudar vocês. Ela olhou para o bebê em seus braços, como se buscasse forças naquele pequeno ser indefeso. Você não entende, ela murmurou. Se eles souberem que eu fui encontrada, eles vão fazer coisas terríveis. Não posso deixar isso acontecer. O coração de Fábio apertou. Ele nunca imaginou que fosse se deparar com uma situação como aquela, muito menos com uma criança em tão grave estado de medo. Ele deu um passo à frente, mais uma vez tentando acalmá-la. Eu juro que vou ajudar, Fábio disse, sua voz agora mais firme. Eu só preciso que me conte o que aconteceu aqui. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Milena hesitou, e Fábio percebeu o quanto ela estava lutando internamente. Finalmente, ela pareceu ceder um pouco, como se soubesse que não tinha mais para onde fugir. Eu sou a única que restou, ela começou, a voz baixa e trêmula. A casa estava cheia de crianças antes, muitas crianças, mas algo aconteceu, algo muito ruim. Ela fechou os olhos, tentando se recompor antes de continuar. Os adultos, eles não eram como os outros. Eles nos mantinham aqui, escondidos.
e ninguém jamais podia saber que nós existíamos. Fábio franziu a testa, tentando compreender as palavras de Milena. Ela parecia relutante, mas o medo era palpável em sua voz. E ele sabia que a menina estava lidando com algo muito mais sombrio do que ele podia imaginar. E quem eram esses adultos, Milena? Fábio perguntou, a angústia crescendo em seu peito. Ele estava começando a entender que aquela mansão não era apenas um lugar de abandono, mas um local que guardava segredos profundos e terríveis. Eu não sei, eles eram como guardiões, ela disse, hesitando enquanto procurava as palavras certas. Mas de uma forma estranha. Eles não queriam que a gente saísse e sempre nos mantinham à distância de qualquer um que chegasse perto. Eles tinham medo que alguém descobrisse. Eu sempre ouvi sussurros, conversas baixas nas noites silenciosas. Eles falavam sobre algo grande, algo que não podia ser revelado. Fábio sentiu um arrepio na espinha. Ele não sabia exatamente o que Milena queria dizer com algo grande, mas podia sentir que ela estava falando de algo muito mais grave do que simples segredos de uma casa abandonada. Havia algo profundo e perturbador envolvido, mas o que poderia ser tão terrível que ela, ainda tão jovem, estivesse tão assustada? Por que você estava escondida aqui, então? Fábio perguntou, tentando reunir todas as peças dessa história que começava a se desenrolar de forma tão confusa e assustadora. Milena olhou para o bebê, que já não chorava, mas ainda estava muito fraco. Ela balançou a cabeça lentamente, como se as palavras que ela tinha que dizer fossem pesadas demais para serem ditas em voz alta. Porque eu sou a última, ela murmurou, a voz falhando. Todos os outros desapareceram. Não sei o que aconteceu, mas, um a um, todos foram tirados daqui. Eu não posso deixar que o bebê, passe por isso. Fábio se agachou, tentando olhar nos olhos de Milena para transmitir o máximo de tranquilidade que ele conseguia. A menina estava claramente traumatizada, mas havia uma força em sua voz, uma necessidade desesperada de proteger o bebê, como se sua sobrevivência dependesse disso. Eu vou fazer tudo o que for possível para mantê-los seguros, Milena. Prometo, ele disse com sinceridade. Nesse momento, o ambiente da mansão parecia ganhar uma intensidade ainda maior. A sensação de que algo estava errado se tornou ainda mais forte. Fábio olhou ao redor, sentindo que a casa, com seus corredores escuros e sombrios, parecia estar viva de alguma maneira. Cada parede parecia esconder segredos, e cada canto parecia convidar o mistério a se revelar. O que havia acontecido ali? Quem eram esses guardas? E como Fábio poderia proteger Milena e o bebê de algo tão ameaçador que ela preferia viver escondida? Enquanto ele refletia, uma sensação de urgência tomou conta de seu corpo. Ele precisava descobrir a verdade e o mais rápido possível. O futuro deles dependia disso. O silêncio que pairava na mansão era denso, quase palpável. Fábio sentiu como se o próprio ar estivesse carregado com um mistério sombrio, uma presença que o observava, enquanto ele tentava compreender a profundidade da situação em que estava envolvido. Milena, com o bebê nos braços, parecia tão frágil e ao mesmo tempo tão resistente, como se a sobrevivência fosse a única coisa que lhe restava. Fábio sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele precisava ajudar, mas como poderia ajudá-la a fugir de algo que nem mesmo ela parecia entender completamente? A cada palavra que Milena dizia, Fábio sentia o mistério se aprofundar. Ela falou sobre os guardas, sobre os outros que haviam desaparecido e sobre como ela, de alguma forma, estava sempre escondida, sempre à margem. Mas ainda havia algo que não fazia sentido. Quem eram essas pessoas? E por que, em pleno século XXI, uma criança teria que viver com tanto medo, trancada em uma mansão? Havia algo maior, mais complexo por trás de tudo aquilo.
Fábio respirou fundo, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Ele sabia que precisava agir rápido, mas também precisava entender melhor o que estava acontecendo. Ele se aproximou de Milena, que, ainda desconfiada, recuou um passo. Mas desta vez, Fábio não parou. Ele tinha que conquistar a confiança da menina, tinha que garantir que ela entendesse que ele não estava ali para causar mais danos, mas para ajudar. Milena, eu preciso saber o que aconteceu com você, ele disse com calma, tentando não parecer ameaçador. Eu não vou te forçar a falar, mas se você me contar, talvez eu possa encontrar uma maneira de fazer tudo isso acabar. Por que você está tão assustada? A menina olhou para o bebê novamente, seus olhos ainda cheios de desespero. Ela parecia hesitar, mas então, com um suspiro profundo, finalmente se sentou no chão, colocando o bebê suavemente sobre uma manta velha que estava jogada ao lado. Fábio se sentou também, à distância, esperando. Ele sabia que o que ela tinha a dizer seria muito mais pesado do que qualquer coisa que ele já tivesse imaginado. Eu e as outras crianças, nós não tínhamos para onde ir, Milena começou, sua voz baixa, quase inaudível. Nós vivíamos aqui, na mansão, mas era como se estivéssemos presos. Sempre havia esse medo, medo de sair, medo de ser vistos. Eles diziam que o mundo lá fora era perigoso, mas eu sabia que não era isso. Era o que eles estavam fazendo com a gente, o que queriam esconder. Fábio franziu a testa, tentando entender. Mas quem são eles? O que queriam de vocês? Milena fechou os olhos por um momento, como se as palavras que ela iria dizer a seguiriam com um peso imenso. Eles, os adultos que moravam aqui, não eram normais. Eles não nos deixavam sair nem falar com ninguém. Quando alguém se aproximava da casa, a gente era escondido. Tudo era feito para parecer que nada estava acontecendo aqui. Mas tinha algo no porão. Algo que eles sempre pediam para a gente ficar longe. Nunca podíamos ir lá. Fábio sentiu uma onda de curiosidade e apreensão. Algo no porão. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo. Mas o que poderia ser tão importante, tão aterrador, que os guardas, como Milena os chamara, estivessem tão obcecados em mantê-lo em segredo? Fábio sentiu que a resposta poderia estar ali, naquele lugar em ruínas, em um dos seus cômodos mais sombrios. Você sabe o que havia no porão, Milena? Fábio perguntou, os olhos fixos nela. Ela olhou para baixo, como se a resposta fosse um fardo pesado. Eu não sei direito, mas eu ouvi os outros falando. Eles diziam que ninguém podia saber o que estava lá embaixo, que se alguém soubesse, o mundo inteiro mudaria. Fábio engoliu em seco. O que poderia ser tão significativo? O que poderia mudar o mundo inteiro? Ele sabia que precisava investigar, mas ao mesmo tempo sentia uma sensação crescente de perigo. Algo estava muito errado ali. Milena, eu preciso ir até o porão, Fábio disse mais para si mesmo do que para a menina. Ele não sabia se estava pronto para o que poderia encontrar, mas sabia que não havia outra opção. Ele precisava saber a verdade. Eu preciso saber o que aconteceu aqui. Milena olhou para ele com uma expressão de puro terror. Não vá, ela implorou, seus olhos grandes e cheios de medo. Por favor, não vá lá. Eles vão saber. Eles sempre sabem. Fábio sentiu um nó na garganta. Ele queria garantir a segurança de Milena, mas sua mente estava tomada pela necessidade de descobrir a verdade. Algo no porão estava esperando por ele. Algo que talvez, no final das contas, fosse a chave para entender tudo o que havia acontecido naquela mansão. Mas a relutância de Milena, o medo em seu olhar, fazia com que cada passo em direção àquela escada parecesse mais difícil. Ele precisava equilibrar a sua curiosidade com a necessidade de proteger aqueles que estavam à sua volta. A tensão entre eles aumentava, e Fábio sabia que a única maneira de avançar era tomar uma decisão, e não havia mais tempo a perder.
Ele levantou-se e, com a lanterna em mãos, começou a andar em direção à escada que levava ao porão. O som do seu pé batendo no piso velho e enfraquecido parecia ser amplificado, ecoando pelos corredores escuros. Ele estava se aproximando do desconhecido e não havia como voltar atrás agora. Fábio desceu lentamente as escadas que levavam ao porão. O som de seus passos ecoando no silêncio profundo da mansão. Cada degrau rangia sob seu peso, e ele não conseguia deixar de pensar naquilo que Milena lhe dissera. Eles sempre sabem. Era impossível ignorar o pavor em seus olhos. Fábio sabia que ela estava tentando protegê-lo, mas ele não podia deixar de investigar. Algo naquela casa estava prestes a se revelar, e ele não tinha mais como recuar. A escuridão do porão parecia engolir toda a luz da lanterna que ele segurava, e a umidade no ar deixava a sensação de sufocamento. Fábio continuou a descer, cada movimento cuidadosamente calculado. Quando finalmente chegou ao fundo, o ambiente estava imerso em uma penumbra densa. O cheiro de mofo e madeira apodrecida estava por toda parte, e a cada passo, Fábio sentia como se estivesse invadindo um território proibido. Ele olhou em volta, tentando identificar qualquer coisa que fizesse sentido. O porão estava repleto de caixas empoeiradas, móveis quebrados e pedaços de papel envelhecido espalhados pelo chão. No centro, havia uma porta de ferro, pequena e enferrujada, quase escondida atrás de uma pilha de entulho. Fábio se aproximou cautelosamente, sentindo a tensão crescer no ar. Ele sabia que esse era o lugar que Milena temia, mas o que seria tão importante para que ela pedisse desesperadamente para ele não entrar ali? Antes que pudesse tocar na maçaneta, Fábio ouviu um som vindo da escada, um barulho suave, como se alguém estivesse se aproximando. Ele se virou rapidamente, a lanterna iluminando o espaço à sua frente, e viu uma figura estreita, quase apagada pela escuridão. Era uma mulher, jovem, com cabelos longos e desgrenhados, roupas rasgadas. Ela estava parada na porta do porão, observando-o com uma expressão curiosa, mas também cautelosa. Fábio deu um passo atrás, surpreso com a presença dela. Ele não tinha visto ninguém mais na casa desde que Milena o guiara até ali. "Quem é você?" ele perguntou, tentando controlar a surpresa em sua voz. A mulher não respondeu de imediato. Ela parecia hesitar, como se pesasse as palavras antes de falar. Eu estava esperando", ela finalmente disse, sua voz baixa e rouca. "Você não deveria ter vindo aqui. Ninguém mais vem." Fábio olhou para ela com desconfiança. "Quem é você? O que está acontecendo aqui?" "Meu nome é Laura", a mulher disse, finalmente se aproximando, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. "Eu vivi aqui muito antes de você, muito antes da sua família." A menção de sua família fez o coração de Fábio disparar. Ele não havia mencionado seu nome completo para Milena, mas Laura sabia algo que ele ainda não entendia. Fábio ficou alerta. "Como você sabe quem eu sou?" Laura deu um sorriso melancólico, como se a pergunta fosse absurda. "Eu sabia desde o momento em que você colocou os pés na mansão. A casa sempre sabe, a casa tem memória." Ela fez uma pausa, olhando para o chão como se fosse lembrar de algo distante. "Eu fui uma das primeiras a sair daqui, a primeira a ser expulsa." "Expulsa? Do que você está falando?" Fábio perguntou confuso. "Você não entende", Laura disse, quase com um suspiro. "A mansão tem uma história, e essa história não é bonita. Não é de famílias felizes e crianças bem cuidadas. A sua família, eles estavam envolvidos nisso tudo. Tudo o que você acha que sabe sobre o que aconteceu aqui está errado. A verdade, Fábio, é muito mais terrível." Fábio sentiu uma onda de confusão e raiva. Ele não sabia se Laura estava tentando manipular suas emoções ou se estava dizendo a verdade. Ele não tinha certeza de nada, mas algo dentro dele sentia que ela estava falando sério. Ela sabia algo muito importante. "Eu preciso saber o que aconteceu aqui, Laura.
Eu não posso continuar sem entender, Fábio disse com firmeza. O que a minha família tem a ver com tudo isso? Laura olhou para ele com uma expressão de pena. Eles fizeram algo. Eles destruíram vidas aqui. O que você está vendo agora, Fábio, não é o que parece. Tudo começou com uma promessa que foi quebrada. Ela se aproximou um pouco mais, como se estivesse disposta a revelar algo crucial. E você está no centro disso tudo. Fábio sentiu a sensação de um grande peso se aproximando. O que quer que fosse, ele estava prestes a descobrir. Ele estava pronto para ouvir, mesmo que a verdade fosse algo que ele nunca tivesse imaginado. Antes que ele pudesse perguntar mais, Laura virou-se abruptamente e olhou para a porta enferrujada. Não vá lá, ela disse, agora com uma urgência na voz. O porão não é o que você pensa. Se você abrir essa porta, não vai mais voltar para o que conhecia. As respostas que você busca vão te destruir. Tudo o que você acha que sabe sobre sua família vai desmoronar. Fábio, eu te avisei. Fábio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Laura parecia ter se afastado, mas o tom de sua voz, a preocupação em seus olhos, o deixaram com uma sensação ainda mais forte de que ele estava no caminho errado. Mas ele não podia mais voltar. As palavras de Milena, o mistério do porão, a presença de Laura, tudo estava convergindo para um único ponto e ele precisava descobrir o que estava por trás daquela porta. Eu preciso saber, Fábio disse, mais para si mesmo do que para Laura. Sem mais palavras, ele deu o passo decisivo em direção à porta de ferro enferrujada. Ele sabia que não havia mais volta. O que quer que estivesse esperando por ele no porão, ele teria que enfrentar. A porta de ferro estava enferrujada e parecia resistir a cada movimento de Fábio. A mão dele suava, e o som da maçaneta rangendo parecia ensurdecedor, ecoando no vazio do porão. A tensão era palpável no ar, como se a casa inteira estivesse à espera do que ele estava prestes a fazer. Milena e Laura o observavam, mas ele sabia que naquele momento a decisão era só sua. Não havia mais como voltar atrás. Você não entende, Fábio, Laura disse, sua voz cortando o silêncio. Não vá mais longe. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você acha que sabe. Vai destruir a sua vida. Fábio virou-se rapidamente para ela, o olhar carregado de determinação. Eu preciso entender, Laura. Preciso saber o que aconteceu aqui, o que a minha família fez. Eu não posso continuar vivendo na ignorância. Ela olhou para ele com uma expressão de profunda tristeza. Se você abrir essa porta, você nunca mais será o mesmo. O que está lá dentro não é algo que você pode controlar. As respostas podem ser mais cruéis do que você imagina. Ele sentiu um aperto no peito, mas ainda assim não conseguiu se afastar. Cada fibra do seu ser dizia que ele precisava saber. Ele precisava de uma explicação para o medo que Milena e Laura estavam sentindo. O medo que ele também começava a sentir. Mas algo mais o impulsionava, uma força interna que o impelia a ir adiante. Com um último olhar para Laura, Fábio girou a maçaneta da porta. O som metálico de ferro, rangendo contra ferro, ecoou pela casa, e com um empurrão decidido, ele abriu a porta. Um ar gelado invadiu a sala, fazendo-o arrepiar da cabeça aos pés. O porão parecia mais profundo do que ele imaginava, com suas paredes cobertas de musgo e uma escuridão quase total. Apenas a luz da lanterna quebrava aquele vazio, revelando contornos distantes, mas nada que pudesse preparar Fábio para o que ele encontraria. Ao dar o primeiro passo, ele ouviu o som suave de algo movendo-se, mas ao olhar em volta, não havia ninguém. Apenas a escuridão imensa e as sombras que dançavam nas paredes com a luz da lanterna. Ele continuou descendo, cada passo mais pesado do que o anterior, até que chegou a um canto onde algo brilhou. Seu coração disparou. Havia uma caixa de madeira antiga, com símbolos esculpidos na tampa. Fábio se aproximou com cautela, sentindo uma energia estranha em volta da caixa.
Ele sabia que aquilo não era apenas um objeto qualquer, mas sim um marcador, algo que indicava o ponto final de sua busca. A caixa estava lacrada, mas o que mais lhe chamou a atenção foi o fato de que, ao tocar na tampa, ele sentiu uma vibração no ar, como se estivesse rompendo algo muito antigo, uma barreira entre dois mundos. Fábio hesitou por um momento, e foi quando uma voz grave o fez parar. Você não deveria ter feito isso. Fábio se virou rapidamente, a lanterna iluminando uma nova figura na escuridão do porão. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão severa. Ele estava parado à porta do porão, observando Fábio com um olhar carregado de ódio. O rosto de Fábio se contorceu em confusão. Quem é você? E ele perguntou sem conseguir esconder a tensão em sua voz. Eu sou o guardião dessa casa. O homem respondeu, sua voz firme e baixa, como se falasse com autoridade. E o que você acabou de fazer vai ter consequências para todos nós. Fábio, atônito, olhou para ele. O que você quer dizer com isso? Quem é você e o que está acontecendo aqui? O homem deu um passo à frente e Fábio sentiu o peso da sua presença. Você é mais do que apenas um espectador aqui, Fábio. Você é parte disso. Você sempre foi. Sua família, seus ancestrais, todos estavam envolvidos. O que você está prestes a descobrir vai te levar a uma verdade que poucos sobrevivem para contar. Fábio sentiu o estômago embrulhar. A cada palavra, ele sentia como se o chão estivesse se afastando de seus pés. Ele estava no centro de algo muito maior do que ele imaginava. Algo que envolvia sua família, seus antepassados e agora ele mesmo. O que você está dizendo? Fábio perguntou, tentando entender. Como assim eu sou parte disso? O homem olhou para a caixa de madeira e fez um gesto como se estivesse cumprimentando algo ou alguém invisível. Sua família fez um acordo aqui, mas como todos os acordos feitos na escuridão, ele tinha um preço. E o preço, Fábio, é algo que você jamais imaginou. Fábio sentiu uma pressão crescente em seu peito. Que preço? O que aconteceu com a minha família? O homem olhou para ele com um olhar penetrante. A verdade está dentro daquela caixa. E quando você abrir, vai entender tudo. A mansão, as crianças, o medo. Tudo foi uma grande mentira. E você, Fábio, é o último elo. Ele se aproximou lentamente, quase como se estivesse se preparando para dizer algo definitivo. Mas esteja preparado. Você não vai gostar do que vai encontrar. Algumas verdades são mais do que um homem pode suportar. Fábio, tomado por uma mistura de medo e curiosidade, se aproximou da caixa. Ele sabia que, ao abrir, ele não seria mais o mesmo. Mas não havia mais como voltar atrás. Com as mãos tremendo, ele retirou a tampa da caixa e o que encontrou dentro o fez perder a respiração. Era uma série de documentos antigos, desbotados pelo tempo. Mas o que mais o impactou foi uma fotografia embaçada, uma foto antiga de uma criança com os mesmos olhos de Fábio. E atrás da foto uma frase que o fez tremer. Você nunca soube a verdade, mas agora você tem que saber. Fábio não conseguiu tirar os olhos da fotografia. Era ele, sem dúvida. A criança na imagem tinha os mesmos olhos, a mesma expressão de incerteza que ele costumava ter quando era pequeno. Mas como? Como isso era possível? Ele nunca soubera de nenhum parentesco com alguém daquela idade. A fotografia parecia ter sido tirada há décadas e isso o desconcertava ainda mais. Com as mãos trêmulas, ele pegou a foto e examinou o verso. A frase escrita ali, com uma caligrafia antiga e incompleta, só aumentava a confusão. Fábio olhou para Laura e Milena, esperando que uma delas tivesse uma explicação, mas ambas estavam paralisadas, como se aquela cena já fosse familiar. Laura, com os olhos marejados, deu um passo em direção a Fábio, mas hesitou. Fábio, você não deveria ter aberto isso.
A voz dela estava carregada de desespero, como se soubesse o que ele estava prestes a descobrir, mas não quisesse que ele se aprofundasse mais. O peso daquelas palavras parecia estar afetando Fábio de uma maneira que ele não conseguia controlar. Ele tinha que entender. Ele tinha que saber o que aquilo significava. Quem é essa criança? Fábio perguntou, a voz quase saindo em um sussurro. O que está acontecendo aqui? O quê? Como assim? Você está dizendo que essa criança sou eu? Mas como isso é possível? Isso não faz sentido. Laura se aproximou, colocando a mão no ombro de Fábio. Eu sei que é difícil de acreditar, Fábio, mas tudo isso faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Sua família, eles não eram quem você pensa que eram. As palavras dela caíam como pedras, cada uma mais pesada do que a anterior. Fábio sentiu um nó se formando em sua garganta, o medo e a confusão tomando conta de seu corpo. Mas ele não podia se dar ao luxo de sucumbir ao pânico agora. Ele precisava entender, precisava descobrir o que estava acontecendo. Ele voltou sua atenção para a caixa e retirou mais documentos. Havia cartas, relatos e até mesmo um diário escrito por uma mão trêmula. Fábio folheou rapidamente as páginas, mas o que realmente chamou sua atenção foi um nome que apareceu diversas vezes. Elisa. A menção a esse nome se repetia, e quanto mais Fábio lia, mais ele sentia o peso daquilo sobre si. Quem é Elisa? Ele perguntou, sua voz mais baixa, quase como se estivesse temendo a resposta. Laura fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar a coragem para falar. Elisa foi sua mãe, Fábio, mas não da maneira que você pensa. Ela estava envolvida em algo que você não pode entender agora. Sua família tem um passado sombrio e sua mãe foi uma das responsáveis por manter esse segredo. Fábio sentiu uma onda de choque percorrendo seu corpo. Sua mãe, a mulher que ele sempre havia admirado e que ele pensava ser uma pessoa boa, honesta. Como ela poderia estar envolvida em algo tão obscuro? Como ela poderia ter escondido isso dele por toda a sua vida? Você está mentindo! Fábio gritou, quase descontrolado. Ele não conseguia processar aquela informação. Não conseguia aceitar que tudo o que ele acreditava ser verdade estava desmoronando diante de seus olhos. Eu sei que é difícil, Fábio. Laura respondeu com a voz suave, mas cheia de dor. Eu sei, mas você precisa entender. Não foi sua mãe quem fez isso por mal. Ela foi obrigada. Há algo aqui, algo muito antigo, que a família dela, a sua família, guardou por gerações. E agora, você está no centro disso. Fábio sentiu um frio na espinha. Sua mente girava tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. O que ele havia descoberto até agora era apenas a ponta do iceberg. Algo muito maior estava em jogo, e ele tinha a sensação de que não poderia mais escapar disso. Milena, que até então havia permanecido em silêncio, se aproximou de Fábio. Seu rosto estava marcado pela dor e pelo medo, mas havia algo mais ali. Uma determinação silenciosa. Eu sei que é difícil, Fábio, mas você precisa continuar. Você é a chave para tudo isso. Você tem que terminar o que sua família começou. Fábio olhou para ela confuso e com raiva. Eu? Como assim eu sou a chave para isso? O que você quer dizer? Milena respirou fundo e com os olhos fixos nos dele disse: há uma razão pela qual você comprou essa mansão, Fábio. Não foi por acaso. A sua família sabia disso, sabia que um dia você voltaria. Você é o herdeiro de algo muito maior do que você imagina. E agora precisa resolver o que foi deixado inacabado. O som das palavras dela ressoou em sua mente e pela primeira vez, Fábio sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que estava lidando com algo que estava além de sua compreensão. Mas algo dentro dele, uma necessidade urgente de encontrar respostas, o impulsionava a continuar. A escuridão do porão parecia se tornar ainda mais opressiva, à medida que a verdade ia sendo desvelada.
Fábio sentia que estava se aproximando de algo que não poderia mais controlar. As sombras nas paredes começaram a tomar formas cada vez mais assustadoras, e ele se perguntou se, ao continuar, ele estaria realmente preparado para o que estava por vir. Milena olhou para Fábio com uma expressão grave. Eu sei que você está assustado, mas você não tem escolha. Você deve seguir em frente, por sua família, por sua mãe. Com um suspiro profundo, Fábio se voltou para a caixa. O que quer que estivesse esperando por ele ali, ele precisava ver. Ele não podia mais ignorar. Ele precisava encarar a verdade, não importa o quão aterrorizante ela fosse. Fábio sentia um turbilhão de emoções. Medo, confusão, desespero e, acima de tudo, uma sensação de impotência. Ele nunca imaginou que o simples ato de comprar uma mansão antiga pudesse levá-lo a uma jornada tão aterrorizante. Cada peça de informação que ele descobria parecia afastá-lo mais e mais da vida que ele conhecia. Ele se sentia como se estivesse sendo puxado para um abismo do qual não conseguia sair. Eu não sei se consigo continuar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Seu coração batia rápido e ele tentava, mas não conseguia entender tudo aquilo. O que sua família tinha a ver com isso? Por que sua mãe estava envolvida em algo tão sombrio? Laura, que ainda estava ao seu lado, olhou para ele com uma expressão triste. Fábio, você não pode fugir disso. A verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E o que você está descobrindo agora é o preço de tentar esconder o que não pode ser escondido. Milena, que havia se afastado um pouco, deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos em Fábio e ela parecia entender o que ele estava sentindo. Eu sei que é difícil e sei que você está com medo, mas agora é a hora de enfrentar. Você está mais forte do que imagina. Lembre-se de quem você é. Fábio olhou para Milena, sentindo uma mistura de gratidão e angústia. Ela estava certa. Ele não tinha escolha. O que estava acontecendo ali, na mansão, era parte de sua história, parte de quem ele realmente era. E se ele não fosse até o fim, ele nunca encontraria a paz. Eu sei, ele respondeu com firmeza, tentando se convencer. Eu sei que preciso entender. Mas por onde começamos? O que mais eu preciso saber? Milena se aproximou dele e apontou para a fotografia e os documentos espalhados sobre a mesa. Esses itens são apenas o começo, Fábio. Eles são a chave para tudo. Você deve entender que sua família esteve envolvida em algo muito mais profundo do que você imagina. A mansão não é apenas um lugar. Ela está ligada a uma parte sombria do seu passado, uma parte que você não sabia que existia. Fábio olhou para os documentos novamente, sentindo o peso das palavras de Milena. Mas algo em sua mente começou a fazer sentido. A mansão, a fotografia, o nome Elisa. Sua mãe estava conectada a tudo isso, mas como? O que ela havia escondido dele? Qual era o segredo que ele estava prestes a descobrir? Eu preciso ver o que está no diário, Fábio disse mais para si mesmo, como se fosse uma resolução que ele precisava tomar para continuar. Laura se aproximou e segurou sua mão com um olhar preocupado. Fábio, o diário... Eu não sei se você está pronto para aquilo. O que está escrito lá pode mudar tudo o que você acredita, pode mudar quem você é. Mas Fábio não queria mais esperar. Ele precisava daquela resposta. Ele precisava entender, não apenas para ele, mas para a memória de sua mãe. Ela, que parecia ser a chave para tudo, tinha escondido segredos que agora ele precisava desenterrar. Com um suspiro profundo, ele abriu o diário. As páginas estavam amareladas e o cheiro de papel antigo invadiu suas narinas. As palavras eram difíceis de ler, mas ele forçou os olhos a seguir o texto. A caligrafia era desesperada, como se quem escrevesse estivesse sendo pressionado por algo muito grande, algo do qual não pudesse escapar. À medida que Fábio lia, sua mente começava a montar um quebra-cabeça macabro.
O diário falava de uma grande perda, de um segredo tão obscuro que precisou ser mantido em silêncio por gerações. A história que ele estava descobrindo era mais do que uma simples maldição de família. Era algo pior. Era uma rede de mentiras que se estendia por décadas. E sua mãe, Elisa, estava profundamente envolvida. Ela tinha feito algo terrível. E Fábio agora era a única pessoa que podia corrigir o erro. Fábio, você não pode voltar atrás, Milena disse, interrompendo seus pensamentos. Sua voz estava cheia de urgência. O que você vai fazer agora vai afetar todos ao seu redor, mas você precisa ser forte. Você é a chave para desfazer esse mal. Fábio olhou para Milena, as palavras dela gravadas em sua mente. O que ele encontrara no diário era apenas a ponta do iceberg. Ele sabia que havia algo mais profundo e mais perigoso que estava prestes a ser revelado. Ele olhou para o rosto de Laura e, pela primeira vez, viu o medo genuíno em seus olhos. Fábio, Laura disse, sua voz trêmula, se você continuar, tudo pode mudar. Sua vida, tudo o que você conhece, tudo o que você acredita. Fábio respirou fundo. Não podia mais voltar atrás. Ele tinha que saber a verdade, não importa o preço. Ele precisava entender o que a sua mãe havia feito, o que sua família realmente escondia. O que eu preciso fazer? Ele perguntou, olhando para Milena. Milena olhou para ele com um olhar pesado, mas resoluto. Você tem que ir até o fundo disso, Fábio. Você precisa ir até o porão. É lá que a chave para essa história está escondida. Somente lá você vai encontrar a verdade. Fábio sabia que não tinha escolha. O momento de enfrentamento estava chegando e ele estava prestes a descobrir tudo o que sua família havia escondido por tantos anos. Fábio se sentia sobrecarregado. Ele havia descoberto mais sobre sua família do que imaginava ser possível, mas as respostas ainda estavam incompletas. Agora, com o diário de sua mãe e a palavra de Milena, ele sabia que o caminho para a verdade passava pelo porão da mansão. Ele tinha que ir até lá, e mais importante, ele precisava levar Milena com ele. Ela sabia algo que ele não sabia, mas ao mesmo tempo ele sentia que havia algo mais que ela ainda não lhe contara. Eu não posso fazer isso sozinho, Fábio disse, com uma voz que parecia mais frágil do que ele gostaria de admitir. Você tem que vir comigo, Milena, por favor. Milena hesitou por um momento, os olhos olhando fixamente para o chão, como se estivesse pesando suas próprias palavras, seus próprios medos. Ela então levantou o olhar e, com uma expressão determinada, assentiu. Eu vou, Fábio, mas não pense que a resposta que você vai encontrar será fácil de aceitar. O que está lá embaixo não é só sobre você ou sobre sua mãe, vai envolver todos nós. A tensão estava visível no rosto de Laura, que estava em pé ao lado da janela, observando a mansão através do vidro empoeirado. Eu não gosto disso, ela murmurou, mais para si mesma. Há algo muito errado nesse lugar, Fábio. Você não percebe. Eu posso sentir isso. Desde que você comprou a casa, as coisas começaram a acontecer. Fábio se aproximou dela e segurou suas mãos. Eu sei, Laura. Eu sei que você está preocupada, mas agora é a hora. Não posso mais ignorar o que está acontecendo aqui. Eu preciso dessa verdade. Eu vou com vocês, Laura disse, finalmente decidindo se juntar à missão. Eu não sei o que vou encontrar lá embaixo, mas não vou deixar vocês sozinhos. Com os três decididos a seguir para o porão, Fábio pegou a chave antiga que encontrara entre os pertences de sua mãe e se dirigiu para a escada que descia até o fundo da mansão. A cada passo, o peso da história de sua família se tornava mais real. Eles estavam prestes a confrontar algo que nem ele, nem sua mãe haviam sido capazes de enfrentar. Ao chegarem à porta do porão, Milena foi a primeira a se aproximar. Fábio, o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Não só a sua vida, mas a nossa também. Eu não sei se você está preparado para isso. Antes que Fábio pudesse responder,
A porta rangia lentamente, como se estivesse alertando para o que estava prestes a acontecer. O cheiro de mofo e umidade os envolveu imediatamente. Dentro do porão, as sombras pareciam dançar ao redor de cada centelha de luz que penetrava pelas fendas da porta. Mas algo mais estava ali, algo invisível, como se o próprio lugar estivesse carregado de histórias não contadas e segredos soterrados. Eu nunca estive aqui, Milena disse, olhando ao redor com os olhos atentos, como se estivesse em busca de algo específico. Eu ouvi histórias sobre o que aconteceu aqui, mas nunca imaginei que fosse tão pesado. Histórias? O que você sabe sobre isso? Fábio perguntou, sua voz tensa. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Algo mais, talvez. Milena hesitou, mas antes que pudesse responder, um novo som os interrompeu. Um sussurro baixo, quase inaudível, veio das profundezas do porão. Fábio se arrepiou. Laura também parecia ter escutado, pois seu rosto empalideceu. "Quem está aí?" Fábio gritou, sua voz ecoando pelas paredes frias do porão. Não havia resposta, apenas um silêncio pesado. "Você ouviu isso?" Laura perguntou, os olhos arregalados de medo. "Não foi só minha imaginação." Fábio assentiu lentamente. "Eu ouvi. E agora é hora de descobrir o que está acontecendo aqui." Com coragem renovada, Fábio começou a descer as escadas em direção ao porão. O ar estava mais denso a cada passo. Quando chegaram ao fundo, uma visão macabra os aguardava. As paredes estavam cobertas de manchas de um líquido escuro e pegajoso, e a luz fraca da lanterna iluminava móveis empoeirados caídos ao chão, como se tivessem sido abandonados repentinamente. Foi quando Fábio viu. No canto mais distante do porão, uma figura se movia. A menina, com os olhos arregalados e cheios de pavor, estava ali, tremendo. Fábio a reconheceu imediatamente. "Milena, é você, não é?" Ele gritou correndo em direção à garota. Ela estava segurando algo nos braços, uma pequena criança que parecia estar em um sono profundo. Milena, com lágrimas nos olhos, o olhou de forma desesperada. Não me deixem sozinha aqui. Por favor, não me deixem com ele." Fábio parou por um momento, olhando para a menina nos braços de Milena, um bebê. "O que está acontecendo? Quem é esse bebê? O que você está dizendo?" Milena olhou para o bebê e então, com um suspiro profundo, começou a contar a história. "Esse bebê é a razão de tudo. Ele está aqui porque sua mãe, Elisa, fez um acordo com uma força que vai além da compreensão. Sua família, sua mãe sabia exatamente o que estava acontecendo, mas nunca teve coragem de contar a verdade." Fábio olhou para Milena em choque. "O que você quer dizer com isso? Como isso tudo se conecta?" Antes que Milena pudesse responder, um novo som veio das sombras, mais forte e ameaçador. Uma figura emergiu lentamente da escuridão, um homem alto, com um sorriso sombrio que se espalhava por seu rosto. Seu nome era Álvaro, e ele havia sido uma parte do mistério o tempo todo. Eu vi que estavam curiosos. Agora é tarde demais para voltar atrás. Fábio ficou paralisado. As respostas que ele buscava estavam se entrelaçando com algo ainda maior e mais sinistro. Álvaro era a chave para tudo, mas quem ele era e o que queria ainda estavam envoltos em mistério. Mas uma coisa era certa: eles estavam no centro de algo que ninguém deveria ter tocado. O ar no porão parecia ter se tornado mais denso e a tensão entre os presentes era palpável. Fábio estava sem palavras, os olhos fixos em Álvaro, que agora surgia das sombras com um sorriso enigmático e sinistro. A figura do homem estava envolta em uma aura de mistério, como se tivesse surgido diretamente das profundezas de uma história esquecida. "Quem é você?" Fábio perguntou, sua voz vacilante, mas firme. "O que você sabe sobre minha mãe e o bebê?" Álvaro deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Fábio com uma intensidade desconcertante.
Você não está preparado para saber a verdade, Fábio. Mas já que chegou até aqui, não há mais volta. Ele fez uma pausa, como se ponderasse a melhor forma de continuar. Eu sou parte de um segredo muito maior, algo que sua mãe tentou esconder. E você está envolvido de uma forma que nem imagina. Fábio engoliu em seco, seu coração batendo acelerado. O que você quer dizer com isso? O que você tem a ver com minha mãe e com esse bebê? Álvaro riu baixinho, um som que fez os pelos da nuca de Fábio se arrepiar. Você realmente acha que sua mãe estava simplesmente tentando proteger você? Ela sabia o que estava acontecendo aqui, Fábio. Ela fez escolhas. Escolhas difíceis. Milena, com os olhos cheios de medo e dor, interrompeu. Ele está mentindo. Minha mãe sempre me contou a verdade, Fábio. Ela não teve escolha. Quando você compra essa mansão, você não está apenas comprando paredes e história. Você está comprando algo muito mais perigoso. Algo que sua mãe queria destruir, mas não conseguiu. Fábio olhou para Milena, tentando entender o que ela estava dizendo. O bebê, ainda nos braços dela, parecia dormir profundamente, mas havia algo inquietante em sua calma. A sensação de que aquele lugar, com sua decadência e mistério, estava mais vivo do que qualquer ser humano ali presente. Eu preciso de respostas, Fábio insistiu, agora com mais firmeza em sua voz. Eu preciso saber o que está acontecendo. Álvaro fez um gesto com a mão, como se convidasse todos a ouvir. Sua mãe, Fábio, foi a única que teve coragem de tentar encerrar o ciclo. Ela sabia o que o bebê significava, sabia o que você representava. Sua família estava envolvida em algo que nem ela mesma compreendia totalmente. Mas uma coisa era clara: ela não podia deixar esse segredo continuar. Mas o que é esse segredo? O que esse bebê tem a ver com tudo isso? Fábio perguntou, sua paciência se esgotando. Ele olhou para Laura, que estava ao seu lado, com os olhos arregalados de medo. Ela, como sempre, não conseguia esconder sua preocupação, mas algo nela, talvez uma intuição, a fazia permanecer em silêncio. Álvaro então se aproximou de Fábio com um olhar sombrio. O bebê é a chave, Fábio, a chave para tudo. E sua mãe, ela estava tentando protegê-lo de uma verdade terrível. Mas a verdade não pode ser ignorada para sempre. Aquelas palavras ecoaram nas paredes do porão, como um sino de alerta. Fábio sentiu um calafrio percorrer sua espinha e Milena apertou o bebê mais forte em seus braços, como se o protegesse de algo invisível, mas palpável. Você está dizendo que minha mãe sabia sobre o que acontecia nessa casa? Fábio questionou, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Ela sabia, e mesmo assim não me contou? Álvaro olhou para ele, seus olhos frios e calculistas. Ela sabia, sim. Ela sabia desde o começo. Mas quando você nasceu, Fábio, ela tentou mudar o destino. Ela queria deixar isso para trás. Mas o destino tem uma forma de nos encontrar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Fábio não sabia se deveria acreditar em Álvaro ou se sua mente estava jogando truques. O que estava acontecendo ali era impossível de compreender. Ele sempre soubera que havia algo estranho na história de sua família, mas nunca imaginou que as respostas fossem tão aterradoras. Milena então falou, sua voz tremendo. Fábio, a verdade que sua mãe queria esconder é mais sombria do que você pode imaginar. A casa, a história da sua família, tudo isso está interligado com algo muito maior, algo que não vai deixar ninguém em paz. A tensão era quase insuportável e o medo parecia tomar conta de todos. Fábio sentiu uma onda de emoção, uma mistura de raiva e tristeza. Como ele não soubera de tudo isso antes, como sua mãe não o alertou. Eu não posso continuar ignorando isso, Fábio disse, com a voz mais firme, agora tomado por uma determinação.
Eu preciso saber o que aconteceu. Preciso entender a verdade. Álvaro sorriu de forma enigmática. Você acha que pode lidar com a verdade, Fábio? O que você vai descobrir não é algo que se pode simplesmente entender. Isso vai mudar tudo. Milena o olhou, com um ar de quem sabia o que estava por vir. Eu já vi isso antes, e não há como voltar atrás. Com um suspiro profundo, Fábio olhou para o bebê nos braços de Milena. O que eu devo fazer agora? Ele perguntou, já sabendo que a resposta a essa pergunta não seria simples. Álvaro se afastou, dando espaço para que Fábio e Milena tomassem uma decisão. Você pode sair daqui agora, Fábio, mas lembre-se, a verdade está bem diante dos seus olhos. Você escolhe o que fazer com ela. Fábio olhou para Laura, que ainda estava em silêncio, mas com uma expressão de preocupação crescente. Ela finalmente falou, sua voz baixa, mas cheia de convicção. Fábio, não podemos deixar isso assim. Você tem que fazer o que for preciso, por você, por todos nós. O suspense estava atingindo o seu ponto máximo, e Fábio sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a enfrentar a verdade que sua mãe havia tentado enterrar. Ele estava prestes a descobrir o que realmente acontecia na mansão e, mais importante, como sua própria família estava conectada a essa história terrível. O silêncio que pairava no porão era opressor. Fábio sentia que cada segundo ali estava se tornando mais pesado, como se o tempo estivesse se arrastando, esperando que ele tomasse uma decisão. O olhar de Álvaro, calculista e frio, parecia seguir cada movimento de Fábio, como se o desafiasse a entender toda a verdade. Mas a verdade parecia se desfazer a cada tentativa de Fábio de se aproximar dela. Ele estava perdido em um labirinto de emoções conflitantes, questionando tudo o que ele achava que sabia sobre sua própria história. Fábio olhou para Milena, que estava ainda segurando o bebê, com uma expressão de aflição. Ela parecia estar à beira das lágrimas, mas não se permitia mostrar fraqueza. Fábio, você precisa entender, ela disse, sua voz quase inaudível, mas cheia de urgência. Eu não sei como te explicar isso. A sua mãe, ela tentou escapar, mas não deu certo. Ela se envolveu com algo que era muito mais forte do que ela. Fábio franziu a testa, sentindo um nó apertado em seu estômago. Escapar de quê, Milena? O que está acontecendo aqui? O que minha mãe não me contou? Milena olhou para o bebê como se estivesse buscando forças ali, antes de olhar novamente para Fábio. A sua mãe, Fábio, ela não sabia como te proteger disso. Mas quando você nasceu, tudo mudou. O bebê, esse bebê que está comigo, ele não é apenas um símbolo, ele é o centro de tudo. Ele tem um vínculo com a casa, com a sua família. Sua mãe sabia disso, e por isso ela tentou escapar, tentou destruir essa conexão. O ar parecia se tornar mais espesso à medida que Milena falava, como se o ambiente ao redor deles tivesse ficado ainda mais carregado de mistério e ansiedade. Fábio não conseguia processar as palavras dela completamente, como se estivesse ouvindo uma história de outro mundo. Mas havia algo nos olhos de Milena, uma tristeza tão profunda que ele sabia que ela estava dizendo a verdade. Álvaro, percebendo a tensão crescente, interrompeu o silêncio. A sua mãe tentou fazer o que nenhum outro membro da sua família teve coragem de fazer. Ela tentou quebrar o ciclo. Ela tentou fugir do destino da sua linhagem. Mas o destino tem uma forma de nos encontrar, Fábio. E esse bebê que está nos braços de Milena, é a chave para entender tudo isso. Fábio olhou fixamente para Álvaro. O que você está dizendo? Que minha mãe, que minha família está envolvida com algo sombrio? E o que isso tem a ver com o bebê? Álvaro se aproximou mais, sua presença ainda mais imponente à medida que falava. Sua família, Fábio, não é o que você pensa. Eles fizeram escolhas que deixaram um rastro,
Esse bebê, ele é a última ligação, o último elo entre o que sua mãe tentou enterrar e o que está prestes a acontecer com você. Fábio sentiu seu coração acelerar. Ele queria entender, mas tudo parecia tão distante, tão difícil de acreditar. Eu não entendo. Minha mãe, ela me protegia disso. Como ela sabia sobre tudo isso? Milena agora falou, sua voz trêmula, mas firme. Ela soube desde o início. Ela sabia do que você estava destinado, Fábio. E por isso, ela tentou te esconder, tentou manter você longe disso. Mas não era algo que poderia ser evitado. Quando você comprou esta casa, você não apenas comprou um pedaço de história, você comprou uma maldição que vinha com ela. O peso das palavras de Milena caiu sobre Fábio como uma tempestade. Ele sentiu como se sua realidade estivesse desmoronando, como se as fundações de sua vida tivessem sido arrancadas debaixo dele. Ele olhou para Laura, que ainda estava em silêncio, observando tudo com uma expressão de apreensão. Mas ela não parecia surpresa, como se ela soubesse, de alguma forma, que aquilo era o que ele precisava enfrentar. Fábio, Laura finalmente disse, quebrando o silêncio, você não pode ignorar isso. Sua mãe lutou para proteger você, mas ela sabia que isso iria te alcançar. E agora você tem que fazer uma escolha. Não há como voltar atrás. Fábio olhou para o bebê nos braços de Milena, sua mente girando, buscando uma resposta. Ele não sabia mais em quem confiar. Mas uma coisa era clara, ele precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. O que eu devo fazer? Ele perguntou, sua voz mais suave, mas cheia de uma necessidade desesperada de respostas. Álvaro sorriu com uma calma perturbadora. Você já sabe o que precisa fazer, Fábio. Mas antes de tomar qualquer decisão, é importante entender que a verdade não vai te libertar. Ela vai te aprisionar e você não vai mais ser o mesmo. Não depois de conhecer o que realmente aconteceu aqui. O clima na mansão parecia ter mudado. A presença de Álvaro tornava o ambiente ainda mais opressor, como se a casa estivesse viva, observando, esperando. Fábio sentiu o peso de cada palavra, de cada olhar, e a responsabilidade de descobrir a verdade parecia crescer com cada segundo que passava. Milena deu um passo à frente, seu olhar fixo em Fábio, tentando transmitir toda a dor que ela sentia. Fábio, por favor, você tem que entender o que está em jogo. Se você não fizer o que precisa ser feito, a história da sua família vai continuar se repetindo. E mais vidas serão afetadas. Fábio não sabia como lidar com tudo aquilo. Sua mente estava em frangalhos, mas ele sabia que não podia fugir. A mansão, a história de sua família, o bebê, tudo isso estava interligado e ele precisava tomar uma decisão. Mas qual? O que era a coisa certa a fazer? Enquanto a tensão se acumulava, Fábio olhou para os rostos ao seu redor. Laura, com seus olhos profundos e preocupados. Milena, com sua dor e urgência. Álvaro, com seu sorriso quase malicioso, como se estivesse jogando um jogo perigoso. E o bebê, quieto nos braços de Milena, com os olhos fechados, mas com a sensação de que sua presença era mais significativa do que qualquer outra coisa naquele momento. A escolha estava em suas mãos. O que ele faria agora? A verdade estava diante dele, mas seria ele capaz de enfrentá-la? Fábio sentiu o peso da decisão em seu peito, como se o mundo inteiro estivesse em suspense, esperando por sua escolha. Ele olhou para Milena, que ainda estava segurando o bebê com tanta fragilidade, e então para Laura, que apesar da apreensão em seu olhar, parecia confiar nele mais do que nunca. Álvaro, por outro lado, observava tudo com uma calma inquietante, como se soubesse que a escolha de Fábio seria a chave para o desfecho dessa história. Mas, no fundo, Fábio já sabia o que precisava fazer. Ele não podia permitir que o medo ou a dúvida o impedissem de ajudar aqueles que estavam ali, perdidos em suas próprias histórias, aguardando uma chance de recomeçar. Eu vou ajudar.
Fábio finalmente disse, sua voz firme, mas carregada de uma emoção que ele não sabia que ainda tinha dentro de si. Vou tirar vocês daqui. Esse lugar, essa casa, não é mais o nosso destino. Milena olhou para ele com um misto de alívio e gratidão. Os olhos dela, cansados e marcados pela dor, brilhavam com uma luz que ele nunca imaginou ver. Você não sabe o quanto isso significa para nós, ela murmurou, quase em um sussurro, como se estivesse falando para si mesma mais do que para Fábio. Fábio deu um passo à frente e olhou para Álvaro, que parecia tão calmo quanto antes, mas com algo nos olhos que Fábio não soubera identificar. Você sabia que isso ia acontecer, não é? Ele perguntou, sua voz mais suave, mas cheia de uma indignação reprimida. Você sabia que eu escolheria ajudar. Álvaro simplesmente sorriu, seu sorriso enigmático, mas sem a mesma frieza de antes. Eu sabia que você teria essa coragem, Fábio, porque no fundo você sempre foi mais do que a história que sua família tentou construir. O amor que você tem por essas pessoas, por Milena, por esse bebê, é maior do que qualquer legado sombrio. Eu apenas esperava que você fosse capaz de ver isso. Sem mais palavras, Fábio se voltou para Milena, tomando o bebê em seus braços pela primeira vez. Era uma sensação estranha, mas reconfortante. O pequeno corpo no colo de Fábio parecia tranquilo, como se estivesse finalmente seguro. Milena, agora aliviada, pegou sua mão com força, como se quisesse garantir que ele não fosse embora. Vamos sair daqui, Fábio disse, a decisão agora cristalizada em sua mente. A mansão, que havia sido o cenário de tantos mistérios e segredos, parecia agora um lugar distante, um marco do passado. Eles atravessaram os corredores silenciosos, o som dos passos ecoando pelas paredes antigas, como se a casa estivesse finalmente liberando-os, aceitando a decisão de Fábio. Quando saíram para o lado de fora, o céu parecia mais claro, como se o dia tivesse acabado de nascer, mesmo que o sol já estivesse se pondo. A mansão, agora distante, parecia perder seu poder. As sombras antes dominantes e ameaçadoras se dissiparam à medida que se afastavam. Milena olhou para o horizonte e respirou fundo, finalmente livre do peso que carregava. Você nos deu uma chance de recomeçar, Fábio, ela disse, a voz quebrada, mas cheia de uma esperança renovada. Agora, podemos viver. Podemos começar de novo. Fábio sorriu, olhando para Laura ao seu lado, que o observava com um olhar suave e cheio de compreensão. Todos nós merecemos um recomeço, ele disse, sentindo uma paz inesperada se instalar em seu coração. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas mais importante ainda, ele sabia que estava fazendo a diferença na vida de Milena, do bebê e de todos ao seu redor. Com o bebê ainda em seus braços, Fábio sentiu uma onda de proteção tomar conta de si. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, mas algo lhe dizia que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. O que antes parecia um fardo, agora parecia um propósito. E esse propósito começava a se desdobrar de maneiras que Fábio nunca imaginara. Enquanto caminhavam para longe da mansão, o céu tornava-se mais claro e o vento parecia mais suave, como se a própria natureza estivesse celebrando sua escolha. O som das folhas secas, que antes eram um presságio de mistério e medo, agora parecia apenas uma música suave, como um lembrete de que, apesar dos desafios do passado, o futuro ainda estava em aberto. Chegaram a um pequeno vilarejo próximo, onde Fábio havia comprado uma casa anos antes, um lugar tranquilo e longe de qualquer sombra do passado. Era um lugar onde ele e Laura poderiam viver em paz, onde Milena e o bebê poderiam recomeçar, longe de tudo o que os havia atormentado. Fábio olhou para os rostos ao seu redor. Ele viu em Milena uma gratidão imensa, como se ela estivesse finalmente liberta de um pesadelo.
O bebê, nos braços de Milena, parecia mais calmo, como se soubesse que estava finalmente em segurança. Fábio olhou para Laura e sorriu. Ela havia sido sua companheira em toda essa jornada, e agora, mais do que nunca, ele sentia que juntos poderiam construir algo novo. Vamos começar de novo, Fábio disse, com uma confiança que ele não sabia que tinha dentro de si. Agora, a vida de todos nós pode ser diferente. E naquele momento, algo incrível aconteceu. O bebê sorriu, um sorriso doce e sereno, como se soubesse que sua vida e a de todos ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Fábio sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas também sabia que, agora, eles não estariam mais sozinhos. Eles tinham uns aos outros e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A mansão, com seus segredos sombrios, agora ficava para trás. O futuro brilhava diante deles, e pela primeira vez, Fábio sentia que estava pronto para viver sua vida plenamente, livre do peso do passado. Ele tinha criado algo novo a partir do caos e da dor, e isso, para ele, era a verdadeira redenção. E aí, o que você achou dessa história? Incrível, não é? Se você também acredita que todo mundo merece uma segunda chance, deixe seu comentário abaixo, contando o que faria no lugar do Fábio. Não se esqueça de se inscrever no canal Ecos do Caminho para mais histórias emocionantes e surpreendentes como essa. E claro, compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a esperança e a superação. Até o próximo vídeo.